mesmo o argumento sendo válido, nem sempre ele é bom. Parece que ainda falta alguma coisa a ser dito a respeito dos argumentos. E falta mesmo. Por quê? Ser válido é uma propriedade que a gente foca na implicação. E para ser bom, precisa de mais. Mas antes de continuar com nossa análise, com essas ideias, veja mais alguns exemplos. Apresentamos nessa folha 3 argumentos. Todos eles são válidos. E se são válidos, não são fortes e nem fracos. Por quê? Porque para ser forte ou fraco, inicialmente o argumento tem que ser não válido. Ou seja, a classificação dos argumentos na escala que vai dos fortes aos fracos considera argumentos não válidos. E temos aqui 3 argumentos válidos. O primeiro deles é, digamos, um argumento legal. E os outros 2 são argumentos ruins. Vejamos por quê. Primeiro, observe que os 3 argumentos possuem estruturas similares. Nas premissas temos todos, alguns, todos, alguns, todos, alguns, todos, alguns. E na conclusão, alguns, algumas, alguns, alguns. O que diferencia os 3 argumentos? O primeiro, todos os diamantes são duros, alguns diamantes são joias, portanto, algumas joias são duras. Temos premissas verdadeiras e conclusão verdadeira. Eu diria que esse é um argumento legal porque ele nos convence a partir dessas premissas verdadeiras, dado que ele é válido, que realmente algumas joias são duras. Por que os outros 2 são argumentos ruins e não nos convencem de nada? É porque nesses 2 argumentos temos premissas falsas. Todos os gatos têm asa, alguns pássaros são gatos. Todos os gatos têm asa, alguns cães são gatos. São premissas falsas. Observe que nesse caso a conclusão é verdadeira. Alguns pássaros têm asas. E aqui a conclusão é falsa. Alguns cães têm asas. Mas afinal, por que esses 2 argumentos, eu diria, são argumentos ruins? Eles são ruins porque temos premissas decididamente falsas. Não conhecemos circunstâncias nas quais poderiam tais premissas serem verdadeiras. E, se temos premissas falsas, não dá para derivar conhecimento. Lembre do esquema modus ponens que a gente usa para derivar conhecimento. O argumento é uma implicação. Premissa implica conclusão. Temos aqui as premissas e aqui a conclusão. Quando é que podemos derivar a conclusão? A partir da premissa. Olha, mesmo tendo aqui uma implicação boa, porque os argumentos são válidos, não é possível derivar nada nesses 2 casos, porque temos premissas falsas. E nesse esquema, só podemos derivar Q no caso em que P é verdadeiro, dado que a implicação é uma implicação, digamos, boa. Conclusão dessa história. No universo dos argumentos válidos, parece que estaríamos, digamos, confortáveis, com argumentos legais, mas não é bem assim.
podemos ter argumentos válidos, que são ruins. E no universo dos argumentos não válidos? Aí sim, nesse caso, podemos estabelecer uma classificação que vai daqueles mais fracos até os mais fortes. E eu diria que, para falar a verdade, o que nos resta na maioria das vezes são tais tipos de argumentos não válidos. Logo, na maioria das vezes, sempre estaremos às voltas com tal tipo de classificação dos argumentos, dos mais fracos até os mais fortes. Raramente a gente encontra argumentos válidos. Veja mais alguns exemplos. Apresentamos nessa folha um conjunto de 4 argumentos. Todos eles são argumentos não válidos. Mas, nesse contexto, nesse caso desses argumentos, os 2 primeiros são fracos, esse aqui é forte e também esse é um argumento forte. Vejamos por quê. O primeiro nos diz o seguinte: considere um barril com grãos de café e que nesse barril todos os grãos da amostra observada são do tipo A. Portanto, todos os grãos do barril são do tipo A. Observe que aqui temos como premissa que, dada uma certa amostra dos grãos do barril, todos os grãos são café do tipo A. E aí a gente conclui que todos os grãos do barril são grãos de café do tipo A. É claro que esse argumento é fraco, ele não é válido porque, por, digamos, uma sorte ou um azar, ao fazer a amostra, todos os grãos que vieram são grãos do tipo A. Mas isso não implica necessariamente que todos os grãos do barril são do tipo A. Esse é um argumento fraco. Considere agora esse outro argumento. Foram consideradas 2 amostras de grãos do barril. Em todas as amostras, os grãos são do tipo A. Portanto, todos os grãos do barril são do tipo A. Olha, é claro que esse argumento não é tão fraco como esse, mas ainda continua fraco, porque a partir de apenas 2 amostras, puxa, se o barril é muito grande, 2 amostras não são tão representativas. Como fazer para que esse argumento fique forte? Olha, considere 1 bilhão de amostras de grãos do barril. Em todas as amostras, os grãos são do tipo A. Portanto, todos os grãos do barril são do tipo A. Dada a quantidade de amostras enorme, é muito provável que realmente todos os grãos do barril são do tipo A. Esse é um argumento forte. Observe como vamos do mais fraco ao mais forte. Aqui temos um outro argumento que fala de uma outra coisa, mas que é igualmente forte. Observe. Todas as observações feitas até hoje mostraram que o Sol sempre nasce pela manhã. Portanto, o Sol sempre nascerá pela manhã. É claro que esse argumento é forte. É tranquilo para mim que amanhã de manhã o Sol nascerá. Veja agora esse esquema aqui para a derivação de conhecimento. Temos a implicação definida pelos argumentos. Quando é que podemos derivar conhecimento com segurança a partir de premissas verdadeiras? Olha, quanto mais forte for o argumento, maior é a segurança sobre o conhecimento derivado na conclusão. Aqui temos pouca segurança. Aqui, um pouquinho mais de segurança. Aqui já estamos bem seguros. E aqui, muito seguros. É muito interessante essas coisas, né? Classificar os argumentos. Isso é importante
interessante. Por quê? A boa argumentação depende fortemente de como olhamos, de como classificamos os argumentos. Então, da agora para frente, sempre que você deparar com algum argumento, de forma, digamos, quase automática, tente classificar o argumento. E nunca esqueça, classifique até mesmo os argumentos que você apresenta para você mesmo. Cuidado, não iluda você mesmo. Esse é o pior tipo de ilusão, a autoilusão.